Eles lá. É o barulho dele. Gente, boa noite, já estamos ao vivo também no Facebook, boa noite a todos os amigos aqui presentes e também pelo Face, a mais uma noite de palestra, de atividade, de encontros do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. Nós estamos nesse mês de novembro e dezembro, trazendo algumas exposições que foram feitas no 23º Congresso da CEPA, em outubro. Esse programa se chamou Ecos do Congresso, então nós trouxemos alguns expositores brasileiros, e estamos fazendo aqui um momento de aprofundamento, trouxemos o convidado, né, trouxemos o expositor, para a gente poder conversar mais, debater mais, né. Antes de iniciarmos, eu vou fazer alguns recados, tá? Primeiro, eu vou abrir o espaço para a Sônia. Sônia, você poderia falar o que você está falando e também explicar para a gente o que é a AGE, tá? Porque nem todos conhecem, tá bom? Pode abrir o seu microfone e falar. Boa noite. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar com vocês. Eu vim em nome da AGE divulgar o nosso congresso. A AGE é a Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo. E nós temos um período dos nossos congressos. E no sábado agora, dia 20, e dia 27, próximo sábado, nós faremos o 5º Congresso Jurídico Espírita deste ano, de 2021. Vamos trazer o tema igualdade racial e o espiritismo, envolvendo não só os operadores do direito, mas vários profissionais de área, principalmente dentro das ciências sociais, para refletirmos juntos a respeito do racismo, dos preconceitos, das discriminações. Então, eu gostaria de agradecer muito vocês do SEAC, porque me proporcionaram conhecer algumas pessoas que vão estar conosco neste congresso. E um deles é o Milton. Milton Pedram vai estar palestrando no nosso congresso, a Jacira Silva, o Matheus Laureano, e também o Eduardo Valério, que vocês devem conhecer, né? Excelentes, né? Conhecemos todos eles. Paulo Henrique de Figueiredo também estará conosco. Então, vai ser o sábado inicia às 10 da manhã até às 16 horas, online, gratuito. Eu vou mandar para Sandra, eu não sei a quem eu direciono, já mandei para o Ricardo o material, e Ricardo, vocês podem acompanhar, isso. Aqueles que quiserem fazer perguntas precisam das inscrições, então tem um link para as inscrições, mas no todo, os demais podem somente acessar o YouTube ou o Facebook, e vai ser transmitido pela FEAL, pela TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Então, estão todos convidados, né? Vai ser um prazer encontrá-los nesse congresso, que eu acho que é um marco, por quê? Porque o modelo, né, de ser online facilita, né, a participação. Então, desde já, nós agradecemos muito a presença de vocês, a participação e o apoio. Obrigada, Sônia. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Espaço. Só uma coisa, então, é sábado, dia 20, vai ser dia 20 e dia 27, isso. Das 10 às 16, é isso? Das 10 da manhã às 16, então vão ser várias mesas, vários painéis, isso, é isso, são né? 4 painéis. Tá. O Ricardo, então, recebendo a sua divulgação, a gente passa para os nossos grupos também, a gente publica no Face, tá bom? E faz a divulgação. O Mauro Espínola vai ser um dos mediadores também. Certo. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Nesse sábado, a gente também tem uma atividade, eu acho que é depois desse horário, então acho que vai dar tudo certo. Rita, pode pôr para a gente a divulgação do sábado, que é do Coletivo Escultura Espírita, né? Não está entrando, né, Rita? Pode falar para a gente, Rita, porque eu também... agora sim. 20 de novembro,
é o coletivo Cultura Espírita Livre Pensar, uma realização. Vai ser sábado às 17 horas, então é depois do congresso, né, do AGE. Vai dar para a gente ficar o dia inteiro, né, assistindo sobre esse assunto, sobre racismo, né? O Hildo vai participar conosco no dia 27. Então tá bom. Então temos uma prévia do Hildo aí no dia 20, que é uma promoção do pessoal do Cultura Espírita, né, o Livre Pensar de Curitiba. Então, fica o nosso convite. Eu não estou vendo. O acesso deles é aquele ali, tá, gente? O acesso deles é bem simples, é só escrever lá cellivrepensar.com/live, que já vai direto para o Face deles, já vai direto para a transmissão, tá bom? Mas a gente vai passar esse cartazinho também. E para a semana que vem, já é a nossa quarta, né, palestra trazida do Congresso. A gente vai trazer a Maria Cristina Zaina, falando sobre o tema O Espírito e o Gênero Transsexualidade. Foi muito legal a apresentação dela, ela vai estar presente também. Então, já fica aí o convite para a próxima quarta-feira, 24 de novembro. Tá bom? Tá bem bonito esse cartaz, né? Gostei. Nosso criador, nosso artista que faz esses cartazes é o Caio, tá? O Caio Sadujewski, não sei falar o nome dele, mas eu vou trazer o Caio um dia aqui para vocês conhecerem, porque ele é uma gracinha e ele é muito criativo nos cartazes. Obrigada. Obrigada, Rita. Então, é isso. Pra gente, hoje, vou passar, então, para a Márcia. Faltou a rifa. Isso. Então, põe aí para a gente o cartaz da rifa, Rita. A gente está fazendo uma rifa simples, tá? Para arrecadar para a gente fechar a nossa conta, né, no SEAC no 2021, e é uma rifa que você vai acessar o link a Rita vai colocar depois para a gente aí no chat, tá bom, gente? Porque o link vai direto nesse site, aí você vai escolher os números lá, e depois vai passar para o WhatsApp, para ver como é que faz o pagamento via Pix, via transferência e tal. A Rita, quem poderia falar? Tem alguém aí? A Luciana, não? A Simone? Querem falar mais alguma coisa sobre isso? Então, gente, o link é aquele. Vamos passar o link no chat, a gente acessa, escolhe um número, e aí vai depois pelo WhatsApp fazer o acerto com as meninas, como vai fazer o pagamento, tá bom? O número é R$25 cada número, e o prêmio é de 250. Oi. A gente fez poucos números, porque muita gente vendendo rifa, porque a gente, nesse fim ou quase fim, não sei, de pandemia, ninguém está podendo fazer outro tipo de coisa, né? Então, a gente fez poucos números, e mais para nós que estamos aqui, para os da casa, mas quem puder ajudar a vender, inclusive, a gente agradece bastante. E estamos fazendo por esse site aí, não sei se é site que chama, não deve ser, né, Sandra? Me ajuda aí. Mas é um site. Se quem quiser comprar, né, os mais próximos, que quiser comprar através de qualquer um de nós, qualquer um, passa os números que quer, a gente passa o número da Luciana, para poder estar pagando, que aí o dinheiro fica todo para o SEAC, né? Aquela mesma história que nós fizemos na rifa anterior. Não sei se vocês se lembram. Sim, e foi de uma grande ajuda, né? Bastante, foi bem importante aquela ajuda, tá? Esse ano a gente quase não fez promoções, né? Só fizemos a promoção da Sexta Junina, e agora nós estamos fazendo essa promoção no final, essa rifa, e estamos aí finalizando 2021, tá bom? Então, vamos lá, Márcia, vamos passar então para a atividade da noite, se apresenta o Milton, explica, né, como vai ser, tá bom? Obrigada. Bom, o Milton é Milton Medran, né, que vai fazer a palestra hoje para a gente. Márcia ficou mudo. Desativou sozinho. Então, Milton Medran, que todos nós já conhecemos, que está sempre com a gente, que já fez várias palestras, né?
acho que todo mundo que está na sala já teve a oportunidade de ouvir o Milton. Ele vai falar para a gente hoje sobre a função social da sociedade, né? O Milton é procurador da Justiça do Rio Grande do Sul, mora lá em Porto Alegre, é isso, né, Milton? Porto Alegre, né? Mora em Porto Alegre e se aposentou lá em Porto Alegre mesmo como procurador da Justiça. É advogado, jornalista e foi presidente da CEPA em 2 gestões, né? E é membro da CCEPA, que é Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, né? Fundou o jornal da CCEPA. Porto Alegre. Hã? Oi. Entendi tu dizer Fortaleza, Porto Alegre. Não, Porto Alegre. Né? Falei Fortaleza, Sandra? Não lembro, não prestei atenção. Eu entendi. Desculpa, entendi mal. Porto Alegre, Marga. Ele que vai fazer a dobradinha do sotaque do Rio Grande do Sul, né? Que a Alcione comentou. E autor de vários livros, e os 2 últimos agora na coleção Livre Pensar, em coautoria com o Salomão Bechaia, que é Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora, e outro junto com a Jacira, né, Jacira Jacinto da Silva, que é Espiritismo, Ética e Moral. É articulista de vários jornais, várias revistas aqui no Brasil e no exterior. Milton, com você a palavra, bem-vindo, obrigada por mais uma vez ter aceito ficar com a gente aqui e trazer seus conhecimentos. Todos. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos, alegria estar mais uma vez aqui, e cumprimentando especialmente ao SEAC por essa iniciativa de trazer trabalhos apresentados no Congresso da CEPA. Foi um congresso histórico, por ter sido o primeiro congresso virtual, inteiramente virtual, pelo número de participantes, pelas temáticas apresentadas, o Espiritismo ante os desafios do mundo atual, que permitiu abordagens as mais diversas, sobre os mais diferentes temas, no enfoque espírita atual. E é muito bom que possamos voltar a esses temas, e talvez até mais ricamente, porque no Congresso a gente tinha 15 minutos para expor, porque eram muitos os expositores de vários países, com mais, creio que 10 ou 15 minutos para responder a perguntas, e aqui a gente tem um espaço mais amplo. Eu creio que a sistemática é apresentar primeiro o vídeo que foi apresentado no Congresso, e depois a gente segue, é isso, Márcia? Isso, Vedran. Então, vamos apresentar o vídeo. Eu falei em espanhol no vídeo, porque a maioria dos participantes eram de língua espanhola, mas eu creio que será bem entendível, até porque o meu espanhol não é lá tão bom, é um espanhol bastante abrasileirado, mas depois a gente desenvolve um pouco mais amplamente o tema. Obrigado. Ok, então vamos aguardar, a Rita vai fazer a transmissão, tá? Estimados amigos, por la 7ª vez assisto e participo ativamente de um congresso de CEPA. E devo dizer que me llena de orgulho pertenecer a uma instituição espírita progressista que, bajo uma direção dinâmica e com um comitê organizador deste congresso eficientíssimo, afronta todas as dificuldades de um período histórico amargo e realiza de forma virtual um congresso vivo, vivíssimo, centrado em temas atuais e com potencial
para alcanzar más amplio universo de estudiosos del espiritismo gracias a la tecnología. Sin duda, un tema siempre actual en todas las etapas históricas del espiritismo, desde su origen, es la propiedad, su naturaleza, sus funciones. Este tema tuvo una relevancia histórica, política y social especialísima a mediados del siglo XIX, cuando nació el espiritismo. Tres importantes corrientes de pensamiento tuvieron relevancia sobre el tema propiedad en el siglo XIX. Primero, el liberalismo económico, conquista de la clase burguesa que surgió con la Revolución Francesa del siglo XVIII, en contraposición a los privilegios de la nobleza feudal. Para sus partidarios, la propiedad privada es conquista del esfuerzo de quienes producen con libertad. Tiene carácter de derecho humano fundamental, inviolable, como la vida, la igualdad, la libertad. Segundo, el socialismo utópico, movimiento de ideas inspiradas originariamente en la filosofía social de Jean-Jacques Rousseau, para quien todas las desigualdades sociales tenían como raíz la propiedad privada. Los llamados socialistas utópicos de la primera mitad del siglo XIX proponían grandes empreendimentos colectivos sustentados por los trabajadores en régimen cooperativista. Soñaban con una sociedad ideal, justa, alcanzable no por la lucha de clase, y sí con la propia colaboración de las élites burguesas, buscando ideales de igualdad social y el cultivo de la fraternidad y de la justicia para todos. Algunos socialistas utópicos mantenían la idea de la propiedad privada con fines sociales, con derechos amplios a los trabajadores, y otros defendían solamente la propiedad colectiva en forma cooperativista de trabajadores. Y tercera corriente de pensamiento del siglo XIX es el socialismo científico, planteado por el Manifiesto Comunista de 1848, firmado por Marx y Engels, y que hacía una crítica radical al capitalismo y proponía la lucha de clases, la lucha del proletariado, de la cual resultaría la igualdad de clases sin más explotación del trabajador por el capitalismo. Precisamente en este periodo de efervescencias de ideas sociales surge el espiritismo. Pero el espiritismo nace como un proyecto filosófico, moral, no ideológico ni económico. Los fundamentos de esta filosofía son la inmortalidad de los espíritus, su relación con el mundo material, su evolución infinita en la búsqueda de la perfección y de la felicidad plena. A partir de estos principios, todos los bienes materiales son valores precarios que sirven únicamente a la vida material. En el capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo, en una comunicación del Espíritu Pascal, se resume así la propuesta de los espíritus con relación a los bienes materiales. El hombre, dice la comunicación,
no posee en propiedad sino lo que puede llevarse de este mundo. Lo que encuentra cuando llega y lo que deja cuando se va, lo goza mientras permanece en este mundo. Pero puesto que está obligado a abandonarlo, solo tiene el usufructo y no la posesión real. Y pregunta el espíritu, ¿qué posee el hombre, pues? Y responde, nada de lo que pueda ser de uso para el cuerpo, y sí, todo lo que es para el uso de la alma. La inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Esto es lo que trae y lo que se lleva, lo que ninguna persona puede quitarle y lo que le servirá el otro mundo más aún que en este. A partir de estas ideas, mientras tanto, el espiritismo no rechaza la propiedad privada como un mal absoluto, pero sí le confiere un carácter precario, transitorio y también, como se verá, una función social fundamental. Es lo que se puede ver en algunas preguntas del Libro de los Espíritus que tratan específicamente de la propiedad. Comencemos por examinar esta pregunta de Kardec en el ítem 884 del Libro de los Espíritus. ¿Cuál es el carácter de la propiedad legítima? Pregunta Kardec. Y en esta pregunta ya deja claro que sí, considera existir algún tipo de propiedad que sea legítima. Y así le contestan los espíritus. Solo es legítima la propiedad que ha sido adquirida sin perjuicio de otro. Esta respuesta de los espíritus tiene relación con otra pregunta del Libro de los Espíritus que trata de la desigualdad de riquezas, tema al respecto del cual Kardec demostró grande preocupación en toda su obra. Así pregunta en el ítem 808 Kardec. La desigualdad de riquezas no tiene por origen la desigualdad de facultades que da a unos más medios de adquirir que a otros. Respuesta de los espíritus, sí y no. ¿Qué me dices de la astucia y del robo? Esta mordaz observación de los espíritus entrevistados por Kardec sobre el origen a menudo vicioso de la propiedad legalmente considerada legítima, nos lleva a recordar la famosa y dura frase de un pensador socialista y anarquista contemporáneo de Kardec, Proudhon, quien dijo: toda la propiedad es un robo. Bueno, a partir de ahí, los espíritus hacen largas reflexiones sobre el origen de la propiedad. Recuerdan que muchas veces la propiedad resulta de la expoliación y de la injusticia. Y que este origen vicioso, aunque no pueda atribuirse a quien tenga recibido un bien inmueble por herencia, por ejemplo, siempre le impone una carga social. Dicen también los espíritus que la prueba de la riqueza, la posesión de bienes materiales, a menudo
é uma prueba mais dura que a pobreza mesma e que impone obrigações sociais relevantes a quienes recibieron mucho. Esta relação entre espiritualidade e justiça social sempre estuve presente na filosofia espírita. Impossível, em estes 15 minutos, profundizar en estas cuestiones. Lo que sí podemos destacar es que, aunque la filosofía espírita no sea una propuesta política ni económica, el debate sobre la acumulación de bienes y la desigualdad social es un tema siempre, desde su origen, que ha preocupado el espiritismo. Kardec hizo amplias consideraciones sobre estos temas en el Libro de los Espíritus. Después de él, Leon Denis en Francia, Deolindo Amorim y Herculano Pires en Brasil, los argentinos Humberto Mariotti, Manuel Portero y muchos otros han contribuido con importantes aportes a la doctrina social espírita, basada en la idea de la fraternidad y justicia social para todos. La acumulación de bienes por unos pocos, a expensas de muchos, es un grave obstáculo para el progreso ético y moral de la humanidad. Entre todos los seres vivos, solo el hombre, por su orgullo y egoísmo, acumula bienes de que no necesitará. Un importante escritor, sociólogo y filósofo brasileño, Emir Sader, escribió así: si un mono, un macaco para nosotros brasileños, acumulase más bananas de las que pudiese comer, mientras la mayoría de los otros monos mueren de hambre, los científicos estudiarían al acumulador para descubrir qué demonios estaba sucediendo con él. Pero, complementa el escritor, cuando los humanos hacen lo mismo, nosotros los colocamos en la portada de la revista Forbes. Bien, amigos, a esto llegamos llevados por el orgullo y el egoísmo, etapas resultantes del libre albedrío que nos distingue de lo irracional. Pero un día tendremos que superar estos vicios capitales, según Kardec, en nombre del humanismo espiritualista soñado por nosotros, espíritas libres pensadores. Muchas gracias. Medran, usa esse tempo para você trazer, aprofundar o assunto, trazer outros comentários que você queira fazer. Porque lá, como você mesmo falou, no Congresso não dá tempo, né? E aí depois, gente, enquanto o Medran estiver falando, quem tiver alguma pergunta para fazer, algum comentário, se inscreve no chat ou faz a pergunta no chat e para depois o Medran poder ir respondendo, tá bom? Ok, Márcia. Agora posso falar em português, né? Sim. É bom. Bom, meus amigos, o que eu procurei destacar aí nesse trabalho, que está inserto em um painel que era sobre questões sociais, e foi aberto, muito bem explanado, diga-se de passagem, pelo Mauro, anteriormente à minha apresentação.
eu deveria escolher um tema de questões sociais e escolhi esse da propriedade. Me parece que esse tema ele é relevantíssimo para a época em que o espiritismo surgiu no mundo. Vejam que o século XIX foi o século como é que se chamava? O Manifesto Comunista de Engels e Marx. E o mundo europeu todo estava envolvido nessas ideias do socialismo em contraposição ao liberalismo, que era a grande doutrina econômica da Europa, dos países do Ocidente, e que foi também o grande móvel do desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos só se tornaram um país com a relevância que tem, com a importância econômica que tem, por haver adotado o liberalismo. Eu não estou falando nesse liberalismo totalmente desvirtuado que modernamente, contemporaneamente tem. Eu estou falando do liberalismo econômico, aquele que diz que a economia, a sociedade, ela avança a partir dessa ideia de cada um dar aquilo que tem de melhor em favor do todo e estabelece essa distinção entre as pessoas pela meritocracia, quer dizer, o sujeito avança na medida em que trabalha, em que produz, etc. Então, essas eram as duas grandes, e continuam sendo, de uma certa forma, as duas grandes ideias econômicas e políticas que moviam, e que, de uma certa forma, movem o Ocidente, movem o mundo até hoje. Então, Kardec não poderia ter ficado alheio a isso. E o tema propriedade, que é o centro da discussão, tanto do liberalismo como do socialismo, ele necessitava, evidentemente, ser colocado para a discussão com os espíritos. Diga-se de passagem que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem como base todos os grandes temas da época. Ele discute todos os grandes temas, principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele chama de leis naturais. E o tema propriedade ele discutiu bastante com os espíritos. Eu até diria que Kardec demonstra, talvez até mais do que pelo menos alguns espíritos que deram respostas a ele, uma posição mais no campo do liberalismo, de se partir do fato de que as pessoas são diferentes, cada uma tem as suas capacidades e que cada uma deve dar à sociedade aquilo que melhor pode e que progride de acordo com o seu merecimento, com o seu trabalho, etc. Mas o embate de ideias era enorme naquele momento. E eu trago aí, inicialmente, e me parece que Kardec foi bastante influenciado com isso que se chama de socialismo utópico. O que era o socialismo utópico? Ele surgiu lá no início do século XIX. Era uma visão socialista que não abolia a propriedade, mas pregava um desenvolvimento social através de métodos cooperativistas. As cooperativas que ainda hoje existem, que são fortes em alguns lugares, aqui no Rio Grande do Sul é muito forte o cooperativismo, onde pequenos agricultores se unem produzindo e vendendo através da cooperativa e cada um recebendo a sua quota. O cooperativismo foi, me parece, a ideia central dos chamados socialistas utópicos, que pregavam a fraternidade entre todos, que não pregavam a revolução social,
diferentemente do socialismo, do comunismo, do socialismo pregado no Manifesto de Engels e Marx em 1848. Então, a mim me parece que Kardec estava muito imbuído dessas ideias do socialismo utópico, que não prega a revolução, nada, não prega a predominância do operariado, abolindo as leis do capitalismo, mas tinha, por isso mesmo, uma ideia muito clara a respeito da legitimidade da propriedade privada. Mas esse tema, como puderam ver na breve exposição que fiz, ele recebeu algumas respostas bastante contundentes dos espíritos. E eu destaco aquela onde Kardec pergunta assim, deixa eu ver se eu tenho aqui para ser fiel à pergunta. Deve ser 800 e alguma coisa, 808. Ele pergunta assim, eu tenho anotado aqui, só um pouquinho, as minhas anotações. Bom, ele pergunta, a desigualdade social não é resultado da habilidade de uns têm mais do que os outros e tal, e se pode, pergunta Kardec, dizer que existe uma propriedade legítima? E o que os espíritos respondem? Dizem assim, a legítima propriedade só é aquela que é adquirida sem prejuízo de outro. E dizendo isso, eles colocam um pressuposto nessa questão da propriedade que, se bem examinada, e eles examinam em uma outra questão, quando Kardec contrapõe, dizendo, mas aquilo que se adquire com o trabalho não é legítimo. Sim, sim, a propriedade que chega a alguém por herança não é legítima. Sim, dizem os espíritos, mas o que me dizes da astúcia e do roubo, que estão frequentemente na origem da propriedade? E se nós formos examinar isso, é patente. Quer dizer, quando a América foi descoberta, quando o Brasil foi descoberto, vamos ficar aqui no Brasil, esse imenso território de florestas, de campos, essa beleza toda da natureza, isso tudo que os portugueses chegam aqui e dão com essa beleza de florestas, que dizem que continua igual, ou que só foi destruído 10%, imagine, né? Imagine-se. Mas então, o que fazem o que faz a corte portuguesa? Ela divide em capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? Grandes, mas imensas. Imagina o Brasil todo. Nós aqui no Rio Grande do Sul não fazíamos parte do Brasil nesse tempo ainda. Nós éramos platinos. Mas só depois, com o tratado aí, é que houve a inclusão do Sul ao Brasil. Mas o que faz a corte portuguesa? Ela divide em capitanias, que eram ditas capitanias hereditárias, e entrega evidentemente, aos amigos do rei, com alguns requisitos. Um dos requisitos, por exemplo, era ser católico apostólico romano. Quem não o fosse não poderia receber capitanias. Então, aquilo que era de ninguém, ou era dos índios, né? Eles mantinham a posse daquilo, embora não ligassem muito para esses aspectos da propriedade, sim, tiravam da natureza, colhiam da natureza aquilo de que necessitavam, né? E distribuem, simplesmente. Fazem uma partilha, depois o regime seguinte foi o das sesmarias,
que também são grandes extensões de terra. Então, vai se ver. Você recebe uma propriedade hoje por herança. Muito bem, você é legítimo proprietário, ninguém pode lhe acusar de ter recebido por meios ilícitos isso, não houve prejuízo a ninguém, teoricamente ou legalmente, mas os espíritos dizem: e que me dizes da origem disso aí? Que me dizes da astúcia e do roubo? Da astúcia e do roubo, que podem ter estado presentes e que frequentemente estão presentes na origem dessas propriedades. Então, a reflexão é muito profunda a respeito disso. E disso deflui, naturalmente, a abolição da propriedade? Não. Estamos num Estado de direito, onde a propriedade é administrada, aceita como um dos princípios democráticos do Estado democrático de direito. Agora, a sociedade moderna tem de se preocupar enormemente com aquilo que hoje se chama a função social da propriedade, e que foi objeto, inclusive, de várias encíclicas da Igreja, a partir do fim do século XIX, do século XX. É de se destacar, por exemplo, a chamada encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas, onde o Papa, se não me engano, Leão XIII, ou Leão XIV, enfim, um dos papas do início do século XX, trabalha muito com essa questão da função social da propriedade. Hoje, as nossas constituições modernas, todas elas, inclusive a Constituição do Brasil, ela trabalha muito com essa questão do que chama de função social da propriedade. Eu até anotei aqui, deixa eu ver alguns dispositivos constitucionais que tratam desse tema. Só um pouquinho aí. Muito bem. A propriedade urbana, por exemplo, segundo a Constituição, ela tende a estar de acordo com as normas vigentes em um município, no sentido de que aquela propriedade ela não dificulte, não cause prejuízos a terceiros. Mas é notadamente relativamente à propriedade rural, que a Constituição traça normas no sentido de conferir a essas propriedades um fim social. Isto é, quem detém propriedade necessariamente tem de se preocupar com a questão de que aquela propriedade ela tenha um fim social, tanto no sentido de conferir aos trabalhadores a necessária remuneração, de não prejudicar o meio ambiente, de ter, enfim, uma destinação social, sob pena de não se considerar, ou até de se retirar a titularidade dessa propriedade. Vejam aqui o que diz, por exemplo, a Constituição sobre política agrícola e fundiária. E isso é espelho das constituições da modernidade, da atualidade. Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Artigo 186. A função social é cumprida quando trata especificamente sobre a função social da propriedade. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado. Segundo,
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceiro, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E quarto, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Quer dizer, isso, de uma certa forma, coloca sobre esse direito, que é considerado no mundo capitalista como um dos direitos fundamentais do ser humano, ao lado da vida, da liberdade, da igualdade, a propriedade é considerada um bem legítimo. Mas sobre ele recai aquilo que se pode chamar uma forte hipoteca social. Isso vem ao encontro de algumas reflexões que Kardec faz no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de que aquele a quem couberam recursos materiais, ele tem obrigações relativamente aos seus semelhantes. E chegam a dizer os espíritos, em resposta a um questionamento de Kardec, que muitas vezes a riqueza é uma prova maior do que a própria pobreza, né? De que impõe aos seus titulares, àqueles que acumulam bens, requer deles uma grande disposição, uma obrigação, a obrigatoriedade de que aqueles bens tenham efetivamente uma destinação social, eles cumpram uma destinação social. Então, nesse sentido, o Espiritismo, que não é uma doutrina econômica, que não é uma doutrina política, mas que examina essas questões a partir, principalmente, do sentimento de amor, de fraternidade, de sensibilidade com relação aos outros, de igualdade, porque a lei da igualdade está inserida como uma das leis naturais, uma das leis fundamentais do ser humano, exige daqueles a quem foi dado muito, que também respondam muito relativamente aos bens sociais. Em suma, meus amigos, esta é a reflexão que eu quis fazer no Congresso, e que naturalmente não se teve lá o tempo para se discutir, e isso se pode fazer agora um pouquinho mais aprofundadamente aqui com esse grupo, né? E eu até gostaria de trazer, há um livrinho do Herculano Pires, que desde que eu li pela primeira vez, eu guardo muito bem guardado e de vez em quando leio em momentos. É um ao qual ele deu o nome de O Reino. É um pequeno livro que ele trata das questões sociais a partir da mensagem de Jesus, da mensagem de Jesus de Nazaré. E há um trecho desse livro que eu gostaria de reproduzir, acho extraordinário, acho uma linguagem poética e carregada de sentimentos de amor, de fraternidade, naquele capítulo ao qual Herculano Pires dá o título de Os Frutos da Terra. Então diz assim, Herculano: a árvore que lança suas raízes ao solo e estende seus ramos aos ventos, não dá frutos para este ou aquele, mas para todos. Vede uma árvore em estado de pureza, em estado natural, na mata ou no campo. Ela se enfeita de flores e se cobre de frutos para as aves, os animais e os homens, se os houver.
Se os homens não a conhecerem, pouco importa, porque os frutos da terra não são dados apenas aos homens. Também os ventos se alimentam de pólens e folhas, arrancam os frutos maduros dos ramos e os semeiam na distância, para que os bichos aproveitem a sua polpa e o solo absorva sua semente, fazendo-as germinar. E aí encerra Herculano com essa belíssima mensagem, com essa poesia em forma de prosa, quando ele diz assim: que direito tem um homem de cercar uma árvore ou mais árvores, de torná-las suas escravas particulares, de arrebatar-lhes sistematicamente os frutos para transformá-los em riqueza pessoal. Os frutos devem saciar a fome dos famintos, alimentar as crianças e fortalecê-las para o futuro. A riqueza dos frutos é para todos. A árvore é o gesto de Deus ensinando aos homens. Eu, com essa mensagem, eu acho que sintetizo toda essa proposta espírita, que não condena a propriedade privada, mas que obriga a quem chegou à propriedade, o obriga muito mais do que aqueles que pouco têm ou que nada têm, né? Os obriga a uma atividade social, a uma função social efetivamente relevante. Se aqueles que possuem muito, um dia se derem conta disso, da importância que tem e a qual são obrigados, são impelidos pela força das coisas, como diria Kardec, porque lhes chegaram bens, muitas vezes em quantidade muito superior às suas necessidades. O dia que essas pessoas se derem conta da sua importância, da sua capacidade, da sua função, através do usufruto dos seus bens, da utilização dos seus bens, no sentido de modificar as tantas injustiças do mundo, um mundo que produz alimentos em quantidade muito superior às suas próprias necessidades, né? E que tem países como o nosso, onde se produz alimentos que se exportam para o mundo todo, mas onde há 20 milhões de pessoas passando fome. Quer dizer, que mundo é esse? Que fim social se dá à propriedade? E aí se dá razão, ou ao menos parcialmente, a Proudhon, que foi contemporâneo de Kardec, e que dizia que toda a propriedade é um roubo. Ele se utilizou dessa expressão, toda a propriedade é um roubo, né? Exatamente nesse mesmo sentido, de que vai olhar lá a origem dela para ver como é que ela chegou até você, né? Se ela foi simplesmente fruto do seu trabalho, porque o Livro dos Espíritos diz que a propriedade que chega a alguém como resultado do seu trabalho é legítima, apenas isso. O resto, vamos olhar para a sua origem, vamos chegar remotamente, quem sabe, ou até muito recentemente, à origem daquela propriedade e se perguntará como esse bem chegou até você. Era, meus amigos, a reflexão que, evidentemente, ela pode trazer muitas e muitas implicações de ordem social, de ordem política, muito menos do que de ordem ideológica, porque
as duas grandes correntes de pensamento, tanto o liberalismo, na sua pureza, quanto o socialismo, eles têm propostas, são modernas propostas que veem, no caso do liberalismo, a propriedade como um instrumento de promoção social. Já o socialismo científico busca abolir inteiramente a propriedade e, naturalmente, chega a essa conclusão a partir exatamente dessa histórica malversação dos bens materiais que sempre serviram a uns poucos em detrimento de muitos. A reflexão era essa, meus amigos, e, naturalmente, vocês poderão trazer outras bem mais ricas até do que essa. Obrigado. É um tema muito interessante, né? É muito interessante isso, porque é muito atual, né? E cada vez mais atual. Quando a gente vê a quantidade de pessoas que moram na rua, né? Famílias, atualmente, famílias inteiras, né? Antes eram pessoas adultas, geralmente, pelos mais variados motivos, e a grande maioria das vezes por falta de condições mesmo, né? Alguns por questões psiquiátricas e a maioria por questões econômicas, né? Morando na rua. Agora a gente vê famílias inteiras, né? Então, esse exemplo do macaco é incrível, né? É muito interessante essa coisa do macaco lotado de banana. A gente ia realmente... É um caso de pesquisa, esse macaco lotado de banana, né? Mas Medran, você tocou um pouco no assunto agora no fim, que era uma provocação que eu estava aqui muito interessada em ver você explorar um pouco mais isso, que essa coisa quando os espíritos falam a quem muito foi dado, né? Você, no fim, acabou dizendo que dado que jeito, né? Quem que deu? Como é que isso chegou na mão, né, dessas meia dúzia de pessoas que acumularam tanto? Porque assim, essa coisa hoje da classe média, que tem uma casa, né, que eu tenho a minha, né? Isso não é expectativa mais de ninguém que isso não exista, né? Mas que eu tenha 100, 200 casas e um monte de gente mora na rua, eu fico pensando, Medran, que o único jeito da gente resolver isso é através de legislação mesmo. Queria até saber o que você acha disso, que é uma legislação que vai ser conquistada por um grupo de pessoas, não sei que tamanho essas pessoas, né? Para poder lidar com essa questão econômica, porque eu não imagino que tenha muito vá, de repente, dizer, olha, não é justo isso e vamos redistribuir essa coisa, né? Eu queria saber o que você acha um pouco disso. É a questão de todos os tempos, né? Essa é a grande questão de todos os tempos que nós não superamos. A humanidade não superou. Kardec coloca dois vícios que ele entende como origens de todos os demais vícios. Ele diz que o orgulho e o egoísmo são os vícios capitais e que cabe ao homem, em qualquer circunstância, combatê-los para atingir um estado de felicidade razoável, né? Tanto quanto possível, num planeta como o nosso. E ele chega a dizer, quando perguntam a Kardec, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior empecilho para o progresso da civilização, eles dizem o orgulho e o egoísmo. Mas eles fazem uma reflexão muito interessante, acho que na questão, se não me engano, 835, por aí,
quando ele fala lá no Progresso das Civilizações, ele diz assim, que o orgulho e o egoísmo, de uma certa forma, eles estimulam, até um determinado momento, ou que não, que a inteligência do ser humano traz o orgulho e o egoísmo. Porque o homem, as civilizações avançam em razão da inteligência do ser humano, e que isso traz progresso, mas que chega-se a um determinado momento em que se conclui que a inteligência sem a moralidade, ela não produz nada. Há um estímulo até, a inteligência se transforma num estímulo que produz grandes coisas para a humanidade, mas que se chega a um determinado momento em que a sociedade se dá conta de que precisa abolir esses sentimentos de orgulho, de individualismo, de egoísmo, para que, efetivamente, aqueles próprios agentes sejam felizes. Que, enfim, riquezas, a rigor, não trazem felicidade. Elas trazem muito mais infelicidade do que prazer, ou trazem prazeres meramente momentâneos, do que alegrias efetivas. E que chega-se a um determinado momento em que se conclui que a posse do necessário há de ser a média da felicidade material. Naquela pergunta, onde Kardec diz assim, qual é a média da felicidade? Os espíritos respondem assim, olha, para uns difere de indivíduo para indivíduo. Porém, se pudéssemos estabelecer uma média, valores que fossem a média da felicidade, nós diríamos assim, que para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a fé no futuro, esse sentimento de imortalidade e a paz de consciência. E que para a vida material é a posse do necessário. Quer dizer, quando se chegar a essa conclusão de que acumular não traz nenhuma felicidade, que bem pelo contrário, traz malefícios para o ser humano. Há velhos que com 80, 90 anos de idade não vivem a vida, nunca viveram, porque só acumulam, e estão velhos, estão às portas da morte e estão ali, escravizados aos bens que acumularam. E há também pobres. Há aqueles que se escravizam àquilo que não têm. Quer dizer, há aqueles que se escravizam ao que têm, e há aqueles outros, muitos, que passam a vida toda querendo enriquecer, e que se escravizam exatamente àquilo que não têm, que não possuem. Quer dizer, esse é um fator enorme de infelicidade. Então, sem condenar a propriedade, o Espiritismo não condena, e diz que só é legítima aquela que é adquirida com esforço próprio e sem prejuízo de alguém, sem condenar a propriedade privada, o Espiritismo faz reflexões, nos permite reflexões muito aprofundadas disso, que parece ser um obstáculo. Chega-se a um determinado momento do progresso tecnológico, do progresso industrial que atingimos em tão alta escala, chega-se a um determinado momento de frustração, porque se extrapolou essa ideia da posse do necessário. Claro que o necessário para um não é o necessário para outro. O necessário para um rico pode ser muito, desde que ele utilize bem aquele muito. Desde que ele transforme aquele muito que lhe chegou
em valores sociais, em valores efetivos de transformação social. Então, aquele muito poderá se constituir na posse do necessário. Para outros, não. É suficiente aquilo que recebe, que tem, que lhe vem, para as suas necessidades materiais, e ele é feliz com isso. Agora, o importante mesmo é não se deixar escravizar por aquilo que se tem, e muitas vezes, o que é pior talvez, por aquilo que sequer se tem. No entanto, nos tornamos escravos do que não temos. Essa é a base do materialismo tão condenado pelo Espiritismo, por Allan Kardec. Não são as doutrinas teóricas, ideológicas sobre propriedade, e sim esse apego demasiado à matéria que nos obscurece totalmente a compreensão do verdadeiro sentido da vida. Nós perdemos muitas vezes o sentido da vida exatamente por nos escravizarmos àquilo que temos ou aquilo que efetivamente, que sequer não temos. Milton, eu gostaria de pedir a palavra, Márcia, se me dá licença. Oi, está quietinha aí, Sandra? Está quietinho, já posso falar. Tá bom. Então, assume. Não, eu queria comentar nisso que você colocou, né, Milton, que você tem falado, assim, a doutrina espírita traz muito claramente essa função social da propriedade, é muito claro na doutrina, né? Eu acho que não tem como ficar, não tem uma dúvida, não fica uma dúvida sobre isso. Você trouxe para a gente que a nossa Constituição já também tem ali na legislação, que nem a Márcia falou, com legislação, mas a gente já tem uma legislação, né, que simplesmente não é cumprida, porque você vê aí a história do que é a reforma agrária, que você não consegue implantar uma reforma agrária no Brasil, porque os poderosos não querem. E está lá na Constituição, conforme você mesmo colocou para a gente, né, Milton? Você trouxe para a gente aqui, quem quiser vai lá ver, vai ler. Então, essa questão do Espiritismo é muito clara, eu fico tão satisfeita em ouvir, porque assim, não fica nenhuma dúvida, a gente não fica com dúvidas em relação ao Espiritismo nessa questão da função social da propriedade, não há dúvidas. O espírita que não entende isso, não está entendendo absolutamente nada, né? O espírita que recebe que você falou, se eu recebesse uma grande propriedade, ou muitas propriedades, a gente tem que saber o que vai fazer com isso, não adianta mais também agora você querer ver a origem, a gente sabe da origem, né? É roubo. Então, se eu recebo, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar só amealhando, juntando, ou eu com essa consciência de mundo, né? Consciência da justiça social, eu vou fazer o que com isso, né? Essa que é a mensagem que está muito clara, a gente tem que suprir, quem tem que dar para aqueles que não têm. E é isso que o Espiritismo traz para a gente, né? E ali, lá no Facebook, a Regina Arruda fez uma pergunta, e depois a Sônia também colocou aqui, pedindo para você aprofundar o tema aqui. Só vou falar o da Regina primeiro, que ela fez a seguinte pergunta: filosofia espírita na sua origem, com Kardec, quando os espíritos respondem a Kardec que a propriedade é legítima sem prejuízo a alguém. Pergunto, o que diria o espírito de Kardec no mundo atual? Se Kardec hoje estivesse aqui, né, o que ele diria? E depois a Sônia fez essa pergunta, se você quiser, você pode fazer a pergunta, a Sônia, só abrir o microfone. Vamos ouvir primeiro o comentário do Milton sobre a pergunta da Regina Arruda. A Regina também traz lá elementos da legislação, lá no Face, ela trouxe bastante contribuição também, tá? Eu diria mais, relativamente a essa intervenção da Regina, de que o que perguntaria Kardec sobre os danos ambientais que se fazem em nome da ampliação da propriedade privada. Né? Quer dizer, esse escandaloso desmatamento, né, para transformar em lavouras de trigo, de soja, sei lá do que, ou transformar em pastagens para gado, né? Isso é absolutamente escandaloso. Certamente, se Kardec hoje fosse formular um novo livro dos espíritos, essas questões se constituiriam
em um capítulo muito especial, né? Então, novamente, a questão da origem da propriedade, essa é uma origem absolutamente criminosa. Quer dizer, quando se destrói o meio ambiente para se ampliar áreas agriculturáveis, né, em detrimento do meio ambiente, e muitas vezes, como tem se visto agora, tem se feito reportagens realmente chocantes sobre a fome e sobre a desnutrição de determinadas tribos indígenas na Amazônia, né, que estão sendo exploradas, cujas terras, milenarmente ocupadas por essas tribos, se transformaram em áreas de exploração ilegal, né, enfim, de ouro, de diamantes, enfim, né? É uma exploração criminosa que causa diretamente a fome, a desnutrição daqueles que originariamente eram os proprietários, mas não tinham sequer essa noção de propriedade. Tinham a noção do uso da terra, né, para o seu benefício, apenas isso, né? Aquela noção primária e primitiva, mas real. A terra, como diz Herculano Pires, dá frutos para todos, e aprisionar uma árvore é algo absolutamente criminoso. Hoje estão se aprisionando florestas inteiras, deteriorando-as em benefício ilegal, criminoso de determinadas pessoas, né? E com prejuízo terrível para aqueles que foram originariamente os possuidores, os detentores daquelas terras, né? Isso é terrível. Naturalmente, Allan Kardec, hoje, num novo livro dos Espíritos, trataria profundamente disso e condenaria veementemente esse tipo de procedimento. Obrigada, Milton. Sônia, pode abrir o microfone? Ok. Milton, você tocou num ponto também bastante relevante, que é sobre a meritocracia, que hoje está retomando essa questão, está muito em voga, que é exatamente aquilo que você falou, né? Conquistar pelo próprio esforço. Até aí a gente até entende que cada um luta, né, busca aquilo que almeja e se aprimorar no trabalho e tudo mais, até mesmo na aquisição de bens. Mas quando se fala em meritocracia, para aquele que não tem oportunidade, hoje está se falando muito que alguns falam assim, olha, se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu trabalhei muito. E na verdade, alguns lutam, mas ele não, mesmo trabalhando, ele não conquista. Por quê? Porque ele não tem oportunidades, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa questão, porque muitas pessoas levantam a bandeira dessa meritocracia. Olha, se eu conquistei, você não conquistou porque você não se esforçou o suficiente, né? E uma outra questão é exatamente se no século XIX trouxeram, né, o lema igualdade, liberdade e fraternidade, eu pergunto, para quem foi essa liberdade, fraternidade, igualdade, quando, na verdade, a grande maioria não eram livres, e não tinham iguais oportunidades e também não eram tratados com respeito e dignidade. Como você falou, que existiam os feudos, não é? Existiam as capitanias, então cada um só os amigos do rei que tinha os privilégios. Bom, em primeiro lugar, essa questão da meritocracia. O conceito ele não é de todo mal, quer dizer, dar mérito a quem se esforça. Agora, isso pressupõe o quê? Como você muito bem disse, aliás, na pergunta. Isso pressupõe igualdade de condições para todos. Quer dizer, num mundo onde todos têm condições igualitárias, é justo se dar mais àquele que mais produz, àquele que mais se esforça, né?
e aquele que não se esforça, naturalmente, estará tendo, e que tenha condições de se esforçar, evidentemente, se lhe são dadas todas as oportunidades, né? Então, não se pode separar esse conceito de meritocracia do conceito de igualdade, né? Quer dizer, se admita o mérito de todos aqueles que lutam com as mesmas condições. Agora, numa sociedade como a nossa, que aboliu a escravatura, mas deixou os ex-escravos perambulando pelas cidades e pelos campos, sem lhes dar nenhuma oportunidade de trabalho, né? Que se criou, depois da abolição, se criminalizou aquilo que se chamou de vadiagem, exatamente para retirar a liberdade dos negros que não trabalhavam, porque não tinham oportunidade de trabalhar, porque não tinham instrução nenhuma para isso, porque a sociedade não lhes havia capacitado para nada. Quer dizer, então não se pode falar em meritocracia sem esse pressuposto da igualdade de oportunidades. E disso nós estamos muito distantes, realmente muito distantes. Vocês da AGE São Paulo vão realizar esse congresso sobre a igualdade racial, né? E esse é um tema fundamental que hoje, felizmente, está se dando um pouco mais de atenção a isso, né? Está se tocando, muito embora levemente, nessa chaga social, né, que produziu a abolição da escravatura, sem dar aos ex-escravos nenhuma oportunidade de trabalho, e segregando-os da sociedade. Quer dizer, tratando-os da mesma forma que se os tratava antes, né? Porque se antes o escravo lhe era dado o alimento como animais que estão trabalhando em benefício do seu dono, depois da abolição nem isso se lhes dava, né? Quer dizer, se os jogou em total miséria, né? E é por isso que a data da abolição da escravatura, de uns tempos para cá, passou a ser recusada pela comunidade negra como uma data a ser festejada, né? E passaram a festejar lá o de Palmares, né? Como a data realmente que trabalhou pela dignidade, pela dignificação do negro, e não aquela formal libertação que não lhes deu absolutamente nada em troca. Liberdade sem oportunidade é nada. Quer dizer, sem oportunidade social de crescimento, onde vai se medir essa meritocracia, esses méritos? Não há parâmetros de medição para isso. Quanto à Revolução Francesa, ela realmente não é uma revolução do proletariado, é uma revolução das classes nobres, né? Contra o feudalismo pela burguesia. Foi a revolução da burguesia, foi um avanço, evidentemente, na medida em que se passou a dar valor ao trabalho humano, à capacidade do sujeito crescer economicamente sem ser um nobre, né? Mas, evidente, e daí a reação que implicou no advento do socialismo, inicialmente o socialismo utópico e depois o socialismo científico, buscando essa igualização, né, de todos. Então, realmente, a Revolução Francesa foi um avanço, sem dúvida, mas um avanço imperfeito, que foi superado depois exatamente por essas preocupações com o todo, com a sociedade, com o trabalhador, né, com a dignificação do trabalho, né? E isso se deve, naturalmente, ao advento do socialismo, né? Foi Antônio Cândido, um importante teórico brasileiro, falecido há pouco tempo, que diz que, olha, se diz que o socialismo nunca produziu nada de bom, porque onde foi instaurado, ele faliu, mas ele diz assim, não é verdade isso.
porque sem o advento do socialismo, das ideias socialistas, não se teriam feito grandes conquistas que ocorreram, né? Como as leis trabalhistas, como o salário mínimo, como o descanso remunerado, né? E tantos benefícios que só existem porque as classes trabalhadoras lutaram contra a burguesia, que passou a ter importância a partir da Revolução Francesa. Então, são etapas, né? São etapas que a humanidade tem que vencer, uma a uma, né? Todas elas têm seu valor, todas as ideologias também têm um sentido e têm um valor. É preciso, acima de tudo, que se as trate, que se as vivencie com esse sentimento de amor, de fraternidade, porque sem isso não há liberdade, não há igualdade e não há fraternidade. São teorias que só se conquistam realmente com aquilo que o Espiritismo prega como mais importante, a transformação moral, a transformação ética do ser humano. Sem isso, a sociedade vai avançar até ali, mas vai criar novos problemas que não serão dirimidos enquanto não matarmos em nós essas duas chagas terríveis, que são o egoísmo e o orgulho, que estão presentes em governos de esquerda e de direita, que estão na vivência efetiva, real, tanto do socialismo como do capitalismo. Milton, eu quero te agradecer muito. Eu acho que esse é um assunto apaixonante, a gente poderíamos ficar aqui muito tempo conversando, mas assim, é que você traz para a gente as coisas de uma forma tão clara e tão bonita e tão profunda, né? E eu tenho certeza que a gente está aqui hoje te ouvindo e se emocionando e, sabe, compreendendo. Então, a gente vai ter que encerrar. Eu queria que você falasse, eu acho que você já até falou as suas considerações finais, mas que você complete, né, a sua fala, e para depois a gente poder encerrar. Mas já fica aqui o nosso abraço, nosso agradecimento pela sua disponibilidade e por essa magnífica contribuição que você está trazendo para a gente. Muito obrigada, de coração. Ora, Sandra, sou eu que agradeço. É sempre uma alegria imensa estar aqui num grupo que trata do Espiritismo, do seu valor real, no seu resultado, né? Todos esses temas, eles não operam nenhum resultado sem uma profunda transformação ética, social da humanidade, né? Então, é sempre uma alegria poder discutir esses temas, que foram todos eles trazidos no Congresso, foram muito bem distribuídos os temas da atualidade no Congresso. Mas eu diria, Sandra, que a minha participação mais importante do Congresso nem foi esse trabalho, foi a oportunidade que você me deu de ser solista naquela belíssima canção, cujo arranjo é seu e que ficou maravilhoso. Eu te felicito por aquela abertura fantástica, extraordinária do Cântico, não, Cântico não, o nome da música... Clamor da Terra. Não é... Clamor da Terra. Não, o em título português, da música... Em português. Clamor, sim, Clamor da Terra. Extraordinário, Sandra. Eu que quero te cumprimentar por isso. Muito lindo foi mesmo, não? Maravilhoso. Precisa explorar mais aquilo. Cadê a Sandra? Caiu? Caiu. Cadê a Rita? Deu uma caidinha, mas já está chegando. Só um minutinho. Já está chegando. Aqui, chegou. Cheguei, gente. Caí um pouquinho. Então, para a gente encerrar essa noite, vamos despedir dos amigos do Facebook, tá, Ivone? Porque nós vamos passar uma música que é uma música que eu cantei para o meu irmão no momento de despedida, e que fala de um lugar, que seja essa a nossa propriedade, né? A propriedade da alma. Eu acho uma música muito bonita, vamos compartilhar, tá bom? Já volto.
sol descansa, amarra sua luz no vento que balança. No veio do horizonte o meio que arredonda um caminho de paz. Lá onde a dor não vinga, nem mesmo a solidão extensa da restinga, até aonde a vista alcança é alegria, um mundo de paz. Lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá. Lá onde não se perde, acalma o silêncio, nada se parece, nem ouro, nem cobiça, nem religião, um templo de paz. Lá onde o fim termina, descontinua o tempo que ainda, herança que deixamos do nosso lugar, um canto de paz. Lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá onde os pés fincaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá. Muito lindo. Que lindo. Lindo demais. É muito linda essa música, gente. Com essa música gostosa, então, acho que a gente pode se despedir, né? E beijo, gente. Até quarta-feira. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, Júlia. Obrigada. Brilha, Bela. Tchau. Abraço. Olha o trio ali, olha o trio. Tá. Hoje tem festa no AP. As danadas. Hoje tem festa no AP. Tá todo mundo no apartamento aí. Eu tô com inveja. Vai lá.